E quais são as dosagens? Elas vão de 3 mg por quilo, que é a dosagem mínima, até 6 mg por quilo, que é a dosagem máxima, certo? Então, prescrições menores que essas não são interessantes, menores que 3 mg por quilo não são interessantes, e acima de 6 mg por quilo também não. E como ficaria essa prescrição da dosagem mínima e da dosagem máxima na prática? Eu coloquei aqui um exemplo de um atleta de 80 quilos. Como que nós calcularíamos a dosagem mínima de cafeína para esse atleta? É simples, a gente pega o 3, que é a dosagem mínima, e multiplica pelo peso dele. 80 vezes 3 igual 240 miligramas. Esse atleta faria a ingestão de 240 miligramas cerca de 1 hora antes do treino. Tudo bem? Essa seria a suplementação da dose mínima para esse atleta. E qual seria a dose máxima? É só multiplicar o peso dele por 6. 80 vezes 6 igual 480 miligramas de cafeína 1 hora antes do treino, certo? Então, essa seria a aplicabilidade da dosagem máxima e da dosagem mínima. Só que a gente vê aqui que a gente tem uma faixa e como que a gente vai saber quanto prescrever dentro dessa faixa? Para isso, nós temos que considerar a metabolização do nosso paciente. Então, como eu já falei anteriormente, o pico plasmático da cafeína ocorre cerca de 1 hora após a ingestão. Então, isso é como se fosse um padrão. A gente vai prescrever a cafeína sempre 1 hora antes do nosso paciente realizar a atividade física. Mas a gente tem que levar também em consideração a meia-vida, que vai variar de paciente para paciente. O que é a meia-vida, para quem não lembra das aulas de farmacologia? É o tempo que leva para a concentração inicial cair pela metade. Com a cafeína, essa faixa vai de 2h30 até 10 horas. E isso vai variar, como eu falei, de paciente para paciente. Essa metabolização ela vai ocorrer lá no fígado pelas enzimas do citocromo P450. Tudo bem? Mas como eu falei, vai variar de 2h30 até 10 horas. Aqueles pacientes que têm uma maior metabolização, que metabolizam de forma mais eficaz, eles vão ser menos sensíveis à cafeína. Então, teria ali uma meia-vida de cerca de 2h30. Eles metabolizam essa substância mais rápido. Mas aqueles pacientes que têm uma dificuldade maior para metabolizar essa substância, eles vão ter uma meia-vida maior também. Eles vão ser mais sensíveis. Por que isso acontece? Porque eles vão ficar mais tempo expostos àquela substância. Consequentemente, isso aumenta os riscos dos efeitos colaterais. Então, obviamente, para aquele paciente que tem uma maior metabolização, a gente vai prescrever doses maiores. Aquele que tiver uma menor metabolização, a gente vai prescrever doses menores. E quais são os fatores que podem interferir para um paciente ter uma maior metabolização ou uma menor metabolização? Primeiro, polimorfismos genéticos. Então, é uma questão genética também. Mas fatores ambientais também podem interferir. E aqui eu coloquei um quadro com alguns fatores ambientais que podem interferir nessa metabolização da cafeína. Coloquei aqui um destaque no próprio consumo do café. Como eu falei, o paciente que consome café habitualmente, ele vai ter uma maior metabolização dessa substância. Então, o café, ele aumenta a capacidade do indivíduo, o consumo do café aumenta a capacidade do indivíduo de metabolizar a cafeína. Por que isso acontece? Porque quando o nosso corpo ele fica mais tempo exposto a uma substância, ele identifica ali uma possível toxicidade dessa substância. Então ele aumenta a capacidade de metabolizá-la. Tudo bem? Então, enfatizando, para os pacientes que já tomam café, possivelmente eles têm uma melhor metabolização dessa substância. Mas também isso vai variar de acordo com polimorfismos genéticos. Então pode ser que o paciente, por mais que ele consuma café todo dia, ele não tenha uma metabolização tão boa por conta de polimorfismos genéticos. O indivíduo que tem uma baixa metabolização da cafeína vai ter uma maior meia-vida da substância, consequentemente uma maior concentração sanguínea dessa substância durante mais tempo, e isso pode aumentar os efeitos colaterais da cafeína. Como que a gente pode identificar isso? Através de uma boa anamnese. A gente pergunta para o nosso paciente
Você faz o consumo do café habitualmente? Como que você se sente? Vai ter paciente que vai falar, Igor, eu faço o consumo do café até 4 horas da tarde, porque se eu tomar depois disso, eu não consigo dormir. Aí, opa, esse paciente a gente já identifica que tem uma baixa metabolização da cafeína. Vai ter aquele que vai falar, como eu comentei anteriormente, eu tomo café 8 horas da noite porque eu gosto, mas durmo tranquilamente. Nesse caso, é um paciente que tem uma excelente metabolização da cafeína. Uma outra pergunta que a gente pode fazer, você já fez o uso de algum suplemento pré-treino à base da cafeína? Como você se sentiu? Igor, eu já fiz o suplemento, me senti muito bem, me senti disposto, aumentei a intensidade do meu treino. E como que você se sentiu em relação ao sono? Em relação à ansiedade? Você teve ali um ataque cardíaco? Então essas são perguntas que nós temos que fazer na nossa anamnese se a gente identificou ali um possível paciente que se beneficiaria com o consumo da cafeína, certo? E uma outra sugestão, se você está em dúvida, você viu que é um paciente que pode se beneficiar com essa suplementação, mas está em dúvida, começa com a dosagem menor. Tudo bem? Se ele achar que não está sentindo efeito, tudo mais, você aumenta um pouquinho essa dose até chegar ali na margem máxima de 6 mg por quilo.